pessoal, nossos exercícios são do Conexões com a Física, tá? Um livro de física de ensino médio. A gente vai falar um pouquinho de alguns exemplos aqui, tá? Vou comentar aqui um pouquinho. E a gente vai resolver todos juntos, tá? Alguns aqui a gente só vai comentar mesmo, né? Não vai responder, não vai descrever aqui, né? A solução. E alguns a gente vai resolver. Esse exercício 6 aqui, a gente não vai fazer não, porque a figura ela tá meio alterada aqui, tá? Não dá pra gente determinar aqui pelas linhas de campo aqui o campo magnético, tá? Mas a gente vai resolvendo os outros aqui. Pessoal, qualquer dúvida pode interromper, tá? E a gente retoma. Eu já fiz a chamada, então aquele que vocês dêem uma olhadinha aí para ver se tem presença e tal, tá? No final da aula a gente vê. Então a gente vai começar aqui, né, com esse exercício aqui, ó. Exercício 3. Por que podemos dizer que a bússola não aponta para o norte verdadeiro da Terra? Que seria o norte magnético. Por quê? Pessoal, se a gente pegar o planeta, né, por convenção, a bússola ela apontava para o norte, e a gente dizia que era o norte geográfico, né? Então, por convicções geográficas, a bússola aponta para o norte, né? Bom, uma vez descoberto a forma que o campo interage, dado por dipolos, né, sendo eles denominados norte e sul magnéticos, uma vez configurado dessa forma, verificou-se que norte com norte repele, sul com sul repele, né? Então, o que acontece? Quando a bússola aponta para o norte geográfico, isso significa, né, que o norte da bússola magnético está apontando para algo que seria o sul magnético, porque sempre há interação de atração entre norte magnético e sul magnético. Então, por isso que a bússola ela aponta para o sul magnético, né? Porque o sul magnético fica localizado no norte geográfico, né? Ok? Explique por que uma tesoura de costura, número 4, né? Explique por que uma tesoura de costura atrai pequenos alfinetes que estejam perto dela, mas não exerce nenhuma influência sobre os carretéis de linha feitos de plástico ou madeira. Número 4. Por que uma tesoura ela pode interagir com alfinetes e não com plástico ou madeira? Alguém sabe responder? Lembra lá quando a gente falou de que os ímãs eles possuem propriedades magnéticas que são dipolos, né? Então, a tesoura é um material metálico, né, que tem propriedades magnéticas, ou seja, existem dipolos magnéticos internos, tá? Esses dipolos magnéticos, né, eles interagem com o campo magnético. Bom, geralmente alguns metais possuem propriedades magnéticas, ou seja, possuem esses dipolos. E no caso, se a tesoura é metálica, né, ela vai interagir com um alfinete, que também é metálico, que possui dipolos magnéticos. Já o plástico ou a madeira, eles não possuem, né? A gente fez aquela distribuição de Linus Pauling e a gente notou que os spins, né, que são as partículas relacionadas ao magnetismo, né, na matéria, ou uma das principais responsáveis pelo magnetismo na matéria, verificou que o plástico e madeira não possuem, né, spins resultantes na distribuição de Linus Pauling. Ou seja, eles não são magnéticos, não possuem dipolos magnéticos, tá? Os alfinetes, eles têm, a Daniela perguntou se os alfinetes têm essa propriedade. Se ele é um alfinete metálico, né, possivelmente ele tem essa propriedade, né? Existem alguns materiais metálicos que possuem propriedades magnéticas, alguns não, né? Mas, por exemplo, se for de ferro, né, ele possui propriedade magnética, tá? Então vai depender do tipo de metal, mas você não tem alfinete de alumínio, nunca vi, né? Vamos fazer o 5 agora. Considere 3 barras retangulares
aparentemente idênticas, sendo uma XY, KL, WZ. E podem estar ou não imantadas. Ou seja, podem ou não estar com campo magnético. Tá? Aproximando as barras uma das outras, verifica-se que a extremidade X... Vamos fazer as barras aqui primeiro, né? Vamos fazer 3 barras. XY, KL, ZW. Tá? Bom, a extremidade X atrai tanto a extremidade K quanto a L. Ou seja, X vai atrair essa extremidade e esta aqui. Tá? Beleza. A extremidade Y atrai K e também L. Então, existe atração nessas duas extremidades. Certo? E a extremidade X atrai a extremidade Z e repele a extremidade X. W, desculpa. Então, X atrai Z e repele W. Bom, o que acontece? Quais das barras estão imantadas e explique por quê. Então, pessoal, o que acontece? Se essa extremidade X atrai L e atrai K, ou seja, atrai as duas extremidades, então não é um fenômeno de magnético, tá? Por quê? Essa extremidade K e X ela é atraída e a L e X também é atraída. O que acontece? Esse material aqui não existe dipolo, porque não há fenômeno de repulsão, só há de atração de K para X e de L para X. Ou seja, esse material não é magnético. Concordam comigo? Concordam? Que essa barra aqui não é magnética? Porque se uma extremidade atrai, a outra tem que repelir para ser magnético, né? Então, esse cara aqui não é magnético. Ah, mas a atração, o que a gente pode dizer então? Ah, então se a atração, esse cara aqui pode estar carregado eletricamente, ou seja, sei lá, poderia ser positivo, essa barra aqui negativa, além de ter uma possível propriedade magnética. Mas a gente sabe que essa barra aqui não é magnética. Porque, olha só, a extremidade X atrai K e L. Atrai esse lado e esse lado. Se fosse magnético, teria que atrair um lado e repelir outro, por exemplo, né? Então esse cara não é magnético. Então não está imantado a barra KL. Agora vamos ver essa segunda afirmação. A extremidade Y atrai tanto K quanto a L. Olha só, essa extremidade Y atrai também K e L. Ou seja, esse cara não é magnético. Mais uma vez se afirmando. O que pode causar essas duas interações aqui, ó? Tanto dessa qualquer extremidade com X ou qualquer extremidade com Y. É que esse cara está carregado e esse aqui vai estar carregado com outro sinal oposto. Ou seja, esses dois podem estar eletrizados, mas a gente garante que a barra KL não tem propriedade magnética. Certo? Agora, ó, terceira afirmativa. A extremidade X atrai Z. Olha só, X vai atrair Z. Olha, então tá uma interação. E repele W. Olha só. Então X é repele W. Ou seja, as barras que são magnéticas é a barra XY e a barra ZW. Por quê? Há um polo de atração e outro polo de repulsão, né? E a gente pode dizer então que a barra XY, além de magnética, ela é eletrizada e a barra ZW, ela é magnética. Por quê? Porque o polo Z atrai X e o polo W repele X. Então a gente sabe que se há esse fenômeno de atração e repulsão, a gente sabe que a barra XY é magnética e a barra ZW é magnética. Tá? E a barra KL não é magnética. Seria uma barra eletrizada, por exemplo. E a barra XY, além de eletrizada, ela é uma barra magnética. Ah, o KL não é por quê? Por que ele não é imantado? Porque as duas extremidades têm fenômeno de atração para o ponto X. Ó. Tanto K quanto L, eles atraem. Então não é imantado. Ela pode ser eletrizada. Tá? Essa barra aqui pode estar eletrizada, por exemplo, com carga positiva, e a barra XY negativa. Então, positivo atrai negativo, né? Seja qualquer uma das extremidades. Não é isso? Agora, KL não é magnético, porque se a extremidade K atrai X, a L deveria repelir. E não é isso que acontece. As duas extremidades atraem, né?
É por isso que KL não é magnético. Tá certo? Você entendeu, Daniela? Então, esses exercícios aqui são exercícios para a gente pensar um pouquinho, né? Então, quais das barras são imantadas? Explique. É a x, y e a zw. Por quê? Porque a extremidade x repele w e atrai z, ou seja, então existe um polo magnético em x que faz atrair e repelir dois polos nas barras z e w. Né? Então, por isso que a barra XY e a ZW são magnéticas. Por que a C não seria? Porque não existe uma configuração de polo norte-sul, né? É tipo campos divergindo, parecendo carga elétrica, ou seja, um monopolo, né? A carga é como se fosse um monopolo, somente um campo saindo, né? Divergindo. Então, assim não é. Agora, olha a direção do campo. Qual que seria a melhor representação? A ou a B? Tem que olhar, a diferença entre as duas é somente o quê? A direção do campo magnético. E qual que representa? A B? Vamos ver, então. A B sai do norte. O campo deveria sair do norte, né? Aqui no caso ele está saindo do sul, ó. E entrando no norte. Ou seja, seria a letra A, né? Por quê? O campo sempre sai do norte. Opa, é a B mesmo. Olha que viajando. É a B, né? Tá certo a Angélica. Ó, o campo sempre sai do norte magnético e entra no sul magnético, tá? Então, ó, saiu do norte, entrou no sul. A letra B, tá? Então, a letra 7 é bem tranquilo. Número 8. Olha só. Dispõe 3 ímãs em formato de barra. AB, CD e F. Conforme mostra a figura a seguir. Sabe-se que o polo A atrai o polo C, ou seja, ó, existe uma atração do polo A com o polo C, tá? E repele o polo E. Então, o A, ó, vamos colocar aqui, ó, o A atrai C e o A repele E. Se o polo sul, se o polo F é sul, pode-se dizer. Então a gente tem aqui, ó. AB, CD, EF. Se esse cara aqui é o polo sul, o E é norte, né? Então o F é sul. Ó, se o polo F é sul, pode-se dizer. Então vamos lá. Se o F é sul, o E é norte. O A repele o E. Ou seja, então o A tem que ser norte também. Então B é sul. E o A atrai C. Então, se o A atrai C, então C é sul e o D é norte. Agora vamos às afirmativas. O polo A é o polo A. Não. A é polo sul? Não. O A é polo norte. O A é polo sul? Não. O A é polo norte. Então A e B já foi descartado. O B é polo norte? Não. O B é polo sul. O A é polo norte e C é polo sul. O A é polo norte e C é polo sul. Então a letra D é a correta. O A é polo norte, verdadeiro. E o E é polo sul. Não, o E é polo norte. Então a letra D é a verdadeira. Vocês entenderam como resolver isso aqui? Querem que eu repita? Eu fiz muito rápido, né? Como vou saber se é sul ou norte? Em qual que você quer dizer? Em tudo? Porque ele fala o seguinte, ó. O polo A atrai o polo C e o polo A repele o E. E a informação final que ele me deu que o polo F é sul. Então, ó, eu falei que esse cara é sul. Então, se o F é sul, o E é norte. Concorda comigo? Ele falou ó, que o polo F é o polo sul. Então, o polo E tem que ser norte. Aí ele fala, ó, o A repele o E. Então, norte com norte repele, né?
Então, se o A repele o E, então, se o E é norte, o A também tem que ser norte, para os dois se repelirem. Então, isso acaba que o B vira sul. E fala que o A atrai o C. Então, se o A atrai o C, se eu já sei que o A é norte, o C tem que ser sul, porque eles se atraem. Então, o D tem que ser norte. Olha só, represente os vetores de indução magnéticas B1 e B2 com ponto P, quando as correntes I1 e I2 percorrem condutores 1 e 2 nos seguintes casos. Olha só. Pessoal, a gente sabe que campo magnético, a gente viu na aula passada, que o campo magnético pode ser gerado por uma corrente, dado por essa fórmula aqui, né? A gente viu isso aqui na aula passada. Bom, para a gente determinar os vetores campo magnético nesse ponto P, a gente precisa seguir uma regra que é conhecida como regra da mão direita. Olha só, quando eu tenho um xzinho, significa que essa grandeza está entrando na folha, ou no computador, ou no celular. Então, você está olhando aí, ó, essa corrente está entrando no plano do seu celular ou computador. Quando você vê esse pontinho aqui, ela está chegando até você, essa corrente, né? No caso aqui é corrente. Ele quer saber qual que é a direção do campo magnético nesse ponto aqui, ó. Tá? Eu vou redesenhar a letra A aqui ao lado, com uma distância melhor, para a gente fazer a regrinha. Então, ó, primeiro caso eu tenho aqui a corrente entrando, e a outra saindo aqui, e aqui o ponto P. Certo? Vou chamar aqui a primeira de I1 e a segunda de I2. Certo? Aí vocês vão usar a regra da mão direita. Esse dedão aqui, ó, é a corrente. E esse dedo aqui, ó, os outros 4 dedos, eles ficam em volta do fio, tá? Então, olha só. Vamos pegar o primeiro caso aqui, tá? Esse primeiro caso aqui, ó, I1. A corrente está entrando, então você vai fazer aí, ó, na tela do seu celular ou do computador. Esse dedão você vai colocar ele na direção entrando e ao redor desse fio vai passar um campo circular no sentido horário. Ou seja, eu vou ter um campo magnético circulando no sentido horário. Ou seja, nesse sentido aqui, olha só, está entrando. E ao ponto que passa no ponto P, então, ele vai tangenciar, vai estar no sentido para baixo, que é o B1. Que é devido à corrente I1, porque a gente sabe que corrente gera campo magnético. Tá? Agora, vamos avaliar I2. O dedão é a corrente, então ela está saindo e você vai fazer a regra da mão direita, circulando o fio, né, imaginário que está saindo da tela do seu computador ou celular. Olha só, então o campo, vocês podem notar que o campo é no sentido anti-horário. Vou colocar aqui até em verde, então no ponto P, vamos pôr em vermelho aqui, não em preto. No ponto P, o campo magnético aqui, ó, no ponto P, devido à corrente 2, também é um campo para baixo. Olha só, regra da mão direita. Dedão para o meu rosto e os outros dedos eu circulo. Então, os dois campos estão somando para baixo aqui, ó, exatamente nesse ponto. Ó. Ó, lembre, o campo sempre tangencia a trajetória, né? Sempre está tangenciando a trajetória. Ok? Eu acho que não vai dar tempo para a gente fazer os outros aqui não, tá? Esses outros aqui, ó, você vai usar essa regra da mão direita e essa fórmula, onde esse aqui, ó, o Mi0, ele já te dá. O I é o valor da corrente que ele também te dá, olha aqui, ó, 100 amperes. 2π é uma constante, R é a distância do fio. Por exemplo, se é o fio 1 mais 10, dá 11, né? Então, a distância do fio até o ponto. Esse outro fio aqui é só 10, né? Então, tem que fazer a regra da mão direita. Olha só, se os dois campos estão para baixo, você vai somar. Nesse exercício aqui. Se os dois campos estão contrários, você subtrai um do outro, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o 2 aqui, ó. 2 não, a letra B, né? Vamos redesenhar. Os dois campos estão... Deixa eu fazer mais para cá. Letra B. Deixa eu fazer mais preto. Ponto P está aqui. I2 e 1. Olha só. Corrente 2. Vamos fazer primeiro com I2. Ó. O campo, regra da mão direita. Dedão, corrente. Olha, no sentido anti-horário, né? Então você vai circular aqui, ó. É como se o campo estivesse assim, né?
Esse campo aqui, ó, ele tá aqui também, ó. Ele vem cá, ó. Eu tô fazendo aqui bem, não é bem circular, mas a ideia é esta. Se você pegar a direção, ó, em sua direção o dedão é uma corrente, circula, sentido anti-horário. Então, nesse ponto aqui, ó, o campo B2 tá para cima, certo? Agora vamos ver devido à corrente I1, mesma coisa, né? Se você faz, dá sentido anti-horário também. Vou fazer em azul. Olha só, a corrente I1 vai me gerar um campo no sentido anti-horário também. Então, também tem um campo para cima, que eu vou chamar aqui de B1. Tá? Então, os dois aqui, ó, me dá o campo para cima. Estão na mesma direção, eu somo. Né? Se tiver contrário, eu subtrairia, né? Vamos fazer a C e a D, tá? A C, olha, eu tenho uma corrente para cima, uma corrente para baixo, e 2, e 1, e o ponto P está no meio. Olha só. Dedão é a corrente. Olha só, o campo ele vai estar rodeando I1. É como se tivesse assim, ó. Nesse sentido, né? Ou seja, se eu pegar, usar a regra da mão direita, dedão corrente, e está rodeando assim. Ou seja, nesse ponto P, o campo ele vai estar entrando. Olha aqui, ó. O dedão, esses dedos são um campo, ele vai estar entrando na tela do seu computador ou celular. A corrente nesse sentido. Então, o B1 ele vai estar entrando no campo. Agora, vamos avaliar I2. Olha só. Corrente para baixo, eu circulo com os outros dedos o fio. Imagina que eu tenho um fio aqui, ó. Corrente para baixo, né? Então, o que que acontece? O campo vai estar nesse sentido aqui. Ou seja, ele também vai estar entrando no ponto P, que é o campo B2. Então, o campo é entrando aqui no ponto P. Esse exercício só pegou campos na mesma direção, né? Podia ter colocado direções opostas. Vamos fazer a letra D. Eu quero que vocês... Vou fazer aqui o desenho e quero que vocês façam aí. Eu tenho uma corrente subindo, outra corrente subindo, e o ponto P está aqui, ó. Aqui eu tenho I2 e aqui eu tenho I1 de corrente. O campo I1 vai estar entrando ou vai estar saindo? E o B2 entrando ou saindo aqui nesse ponto P? Vou esperar vocês entrando. A Gabriela tá certa, olha só. I1, já vou fazer direto, né? Fazendo a regrinha, ó. Tá entrando aqui. E I2? Então, campo. Oh, eu tô escrevendo aqui no lugar errado. Então, B1 tá entrando. E o B2? Também tá entrando, né? Os dois estão entrando. Ah, e se fosse aqui no meio, ó, vamos colocar um ponto D aqui. Um ponto D aqui no meio. Olha só. Para I1, vai estar entrando, tá? E para I2, ó, ele vai estar saindo. Eu estou fazendo esse outro modelo aqui só para vocês verem. Nem sempre é na mesma direção. Olha só. I2, ele entra de um lado e sai do outro. Aqui nessa região ele sai, ó, tá? Então não é sempre a mesma direção. Não existe padrões. Vocês têm que sempre seguir a regra da mão direita, tá? Pessoal, alguma dúvida? Até aqui. Ficou confusa a segunda? Olha só, vamos pegar o I2, ó. Corrente para cima. Pega a pontinha. Corrente para cima. Neste lado aqui, ó. Lado direito, lado esquerdo. Olha, entra do lado direito e sai do lado esquerdo. Entendeu? Eu estou avaliando nessa região. Então o campo sai aqui, entra aqui, né, melhor, e sai por aqui. Devido a I2. Agora esse aqui, ó. Entra no lado desse lado e sairia desse outro lado aqui. Pessoal, esse exercício aqui eu vou deixar aqui, vou deixar como
curiosidade para vocês, ó, dois condutores retos e paralelos e extensos conduzem correntes iguais, ó, de 100 A. Determina a intensidade do vetor campo magnético. Quer saber a intensidade? Olha, você tem a corrente, joga aqui, ó. Você tem essa permeabilidade e você tem a distância. Olha aqui a distância, ó. Do fio 1 até o ponto P dá 11. Do fio 2 até o ponto P dá 10. Mas qual que é a diferença? Vocês vão ter que avaliar se o campo está entrando ou saindo, tanto de 1 quanto de 2. Se os campos estão na mesma direção, você vai somar o B1 com o B2. Se eles estão em direções opostas, você subtrai. Tá certo? Então, só curiosidade, olha, I1 está para a direita. Aí o campo, ó, no ponto P, ele vai estar entrando. Então, vamos colocar aqui, ó, o B1 estaria entrando. O I2, faz a regrinha, ó, dedão. O B2 vai estar saindo. Olha, então o campo resultante, B, em termos de módulo, ou seja, de valor absoluto, vai ser o quê? O B1 menos B2 ou B2 menos B1. Vocês vão ver qual que vai dar o sinal positivo, tá? O que acontece? Para calcular B1, é igual a μ0, é igual a μ, né, vezes I, dividido por 2π vezes R. Que é igual ao quê? Tá aqui, ó. O I é 100, o μ0 é 4π vezes 10 menos 7. O I é 100, dividido por 2π, dividido aqui por 11. Você calcula B1. B2 é a mesma coisa, ó. É 4π vezes 10 a menos 7 vezes 100, dividido por 2π vezes 10. Calculei B1, B2, e tem que ser subtraindo, porque ó, um está entrando, o outro está saindo. Então, estão um contrário ao outro no ponto P. Tá certo? Então, isso aqui é mais ou menos assim. Não vou resolver, não. Mas é só para vocês terem uma ideia, tá?